falou mais cedo de que o cérebro humano tá sempre procurando padrões. A questão é que a gente gosta de se sentir importante, né? Então a gente sempre acha que é a gente que tá sendo vigiado, que o cara lá do FBI, da CIA, tá olhando lá pra casa do Marcão, não pra né? você. Exatamente, ele tá olhando pra casa de todo mundo, pô, né? O sistema de recomendação, ele tá fazendo a recomendação em cima de dados. Quando você escuta o áudio lá e aparece o anúncio no seu TikTok, ele sabe que ele precisa mandar um anúncio pro Akita, mas ele não sabe quem é o Akita e o telefone do Akita. Então acho que essa é uma separação importante na hora que isso é implementado, né? É uma coisa pessoal. E isso tocou num segundo ponto que a gente levantou aqui importante. O Sakane não tinha chegado, eu falei o seguinte, Sakane, eu fiz um social listening para ver o que as pessoas estão falando sobre inteligência artificial na internet brasileira, e eu peguei as transcrições dos episódios do Inteligência Limitada, dos episódios Ciência Sem Fim, com todos os convidados que vocês trouxeram para falar sobre IA. E aí eu pedi para ele levantar os temas que ninguém estava falando. Olha só. Linkado com os temas que as pessoas queriam saber. Prompt, cara. É. Cabuloso. E aí? E aí, esse foi um dos pontos, que é a questão de a inteligência artificial não ter banco de dados, já cumprimos essa parte. A segunda, o Akita falou rápido aqui, mas tem gente que deve estar nos comentários falando, peraí, como assim? Que é, a inteligência artificial vai dominar o mundo e matar todo mundo? Isso vai acontecer ano que vem. Eu acho que a gente podia... Como é que você fala, Sérgio, dos alarmistas? Alarmista. A gente podia fazer aqui um argumento em conjunto uníssono para tentar mobilizar as pessoas para Aí entenderem. eu tenho que perguntar, vocês têm até que horas? Olha, ela é conhecida, ele não assistiu muitos episódios, é por episódios razoavelmente Eu fiquei aqui longos. 12 horas, cara, uma vez. E hoje não tem pirula aqui. Não tendo pirula já é mais tranquilo, então fica à vontade. Mas eu queria colocar um pouco disso, porque você falou mais cedo, né? Cara, o cérebro humano é tão mais poderoso, sei lá, poder computacional, número de variáveis, tão mais poderoso para tanta coisa, pra gente querer achar que a gente tá equiparando. Embora, eu até acho que a gente pode medir as habilidades. As habilidades dá pra medir, mas do ponto de vista, vocês acham então que a inteligência artificial vai dominar tudo ainda nessa década? Isso tem a ver principalmente por causa daqueles vídeos de demonstração da Boston Dynamics, que aí tem aquele cachorrinho, e aí agora eles colocaram um Cachorrinho é o de menos, cara. botaram agora aquela pessoa robô. Agora tem, eu falo que tem a tendência do robô exorcista. Por quê? Você nunca viu, não? Não. Depois o Tuti coloca aí pra gente que o último robô. Lembra? Eu mostrei pra vocês. Sim. O último robô da Boston Dynamics, cara. Você lembra da menininha do exorcista? Sei. Que a perna virava e a cabeça girava? Depois procura aí, ó, na Boston Cara, Dynamics. que no medo. Twitter deles e põe pra gente aí. Não, é porque a Boston Dynamics fez um robô que parece uma pessoa. Só que, diferente de uma pessoa, ela pode fazer movimentos que uma pessoa não consegue. Então ela consegue dar umas cambalhotas que uma pessoa normal não conseguiria jamais fazer. E aí Ontem eu postei 4 vídeos em sequência de robô. Um rebocando um carro em Liverpool. O Optimus, o robô. Vem um carro robô, o carro tá estacionado no lugar errado. O robô entra debaixo do carro, levanta o carro e leva o carro embora. Tá. Uma do Optimus da Tesla, né? Que é o robozinho da Tesla colocando... ele tá trabalhando já numa empresa lá nos Estados Unidos, você viu, né? Sim. De bateria. Ele tá montando bateria. Cara, ele demora 2 minutos pra pegar um negócio e colocar assim. Aí o pessoal comentando, esse robô aí eu mato ele em um segundo, porque ele tá aprendendo ainda. Ele tá aprendendo ainda. E uma outra empresa que não é a Boston Dynamics fez um robô igualzinho a Boston Dynamics, do exorcista. Esse que vira a perna e depois vira a cabeça, cara. Então tem uns negócios de louco. Tem. E aí todo mundo vai... Aí, de novo, é o nosso sonho desde a ficção científica dos anos 40, 50, 60, ter esse autômato, seja nos apocalípticos que vão dominar o mundo, ou seja nos Jetsons que vai ter ali a robozinha. Ó o robô exorcista. É o robô exorcista. Pode colocar sem áudio mesmo, Tuti, só pra... É o robô exorcista. Olha que vai levantar agora. Ó. Não é nada. Fica olhando, ó. Olha o que ele vai fazer com a cara agora, ó. Parece o Tuti, cara, que vira o dedo pra trás. Não é igual a menina do exorcista, cara? Mano. É sensacional. Cara. Boston Dynamics, se o Isaac Asimov tivesse aqui, ele visse a Boston Dynamics, ia descer uma lágrima de Asimov, ele desceria uma lágrima. Porque mas Boston ó, nesse negócio de Dynamics... robô, só pra terminar, em 2018, cara, a Rússia mandou uma nave espacial, uma Soyuz, e dentro dela tava o robozão dele. Eles têm um robozão astronauta chamado Fedor. O robô é tão louco, cara, que na hora que ele decolou, ele fez até bateu continência. O robô dentro da nave. 3, 2, 1, ele bateu continência e foi. As naves da Soyuz, quando elas vão acoplar na estação espacial, é tudo automático. Porém, se der qualquer problema, você tem o comandante que assume e acopla.
No do Fedor deu problema. Ele não conseguiu acoplar. Ele teve que ficar girando, até eles resolverem o problema e acoplar automaticamente. Pô. Quando ele voltou pra Terra, pegaram ele, guardaram ele dentro da caixa e ninguém nunca mais ouviu falar do robô, cara. Entendeu? Então, é que, coitados, os robôs eles têm má reputação por causa. Minha namorada fica puta comigo, porque às vezes eu grito com a Alexa, fala, não, ela vai bater em você depois. Fala, não, calma, a Alexa é o menor dos problemas. Mas, enfim, existe dentro, que nem eu falei, IA tem uma série de áreas. Uma dessas áreas é sistemas experts, que é basicamente fazer máquinas de estado, ou o famoso monte de ifs. Não é difícil automatizar robôs com um monte de ifs. Para quem é programador e está começando, todo mundo já ouviu falar, não faça um monte de ifs, mas sim, é como se fosse uma tabelona de condições e resultados que eu posso fazer. Se isso, faça aqui. Exatamente. Mas se isso, faça esse outro. Que a gente já usou e já tomou muito proveito disso na indústria automobilística, em todos esses lugares de grandes indústrias que tem já há décadas, a gente tá falando da década de 70, 80, robôs que carregam ali o chassi do carro e aí vai soldando cada ponta, e são trabalhos de altíssima precisão. Todo mundo, a quantidade de erros na montagem de um carro caiu drasticamente assim que os japoneses conseguiram dominar a indústria automobilística a partir dos anos 80 com eficiência e tudo mais. Então até no mundo de programação é muito famoso o método Toyota de produção por causa disso. Mas de lá para cá a gente vem melhorando os sistemas para começar a fazer o robô não ser só um autômato de um cachorro de um truque só. Tá. Então a gente já tem poder de processamento suficiente no cérebro de um robô, porque nos anos 80 a gente tá falando de um processador que deve ser um Game Boy, entendeu? Pensa um Game Boy que era o cérebro dele. Hoje qualquer celular porcaria hoje, que você compra a Santa Ifigênia no Mercado Livre, qualquer chinês, ele tem um nível de processamento que foguetes não tinham quando eram lançados nos anos 70. Não era nem próximo, e a gente conseguia mandar foguetes para o espaço. A gente tem o Voyager lá desde quando eu nasci, tá, não sei aonde que ele tá hoje, e é 1976 foi lançado. Exato. Foi um ano antes de eu nascer, coitado. E era um CPUzinho ridículo, a gente tá falando realmente ridículo. As pessoas não têm noção de que hoje a gente fala um celular com 2 GHz, e naquela época a gente tá falando de 2 MHz. A gente tá falando de uma ordem de grandeza de milhões para bilhões. Então é muito grande. Então, quando a gente fala em robôs como a Boston Dynamics, a gente olha um chat GPT, o cara soma 2 mais 2 e fala, nossa, fudeu. Mas, primeiro de tudo, vamos falar do ponto de vista da engenharia só, antes de falar de o que é possível. Um chat GPT, hoje em dia, aquele front-end dele, ele vai mostrando palavra a palavra, ele é só por usabilidade, para parecer uma conversa que está acontecendo em vez de soltar um textão na sua cara, né? Mas da mesma forma como eu falei que a ideia do tecladinho é como se você fosse palavra a palavra, é porque o processo de fato é uma palavra de cada vez. Ele vai pegar... Como que um chat GPT gera uma resposta? Você já parou para pensar nisso? Não. Então ele treinou com toda a internet. Juntou a internet inteira. Essa internet inteira, e treinando, gera um arquivão no final. A gente chama de um modelo. O Kenny falou, só para falar, ele não tem um banco de dados que grava conversas, mas o modelo em si é um banco de dados só de leitura. Tá? Então ele é um arquivão que contém as probabilidades deste treinamento. Em poucas palavras... É como se eu pegasse os petabytes da internet e conseguisse zipar tudo aquilo e eu conseguisse puxar os textos daquele zip, vamos dizer assim. Só que o zip, no caso do modelo, ele não contém os textos, ele contém só as probabilidades que aproximam dos textos originais. Tá. Então eu nunca vou chegar em 100% de todos os textos de treinamento, mas dependendo do que eu perguntar, ele chega muito próximo. Então se eu pedir para ele me cite alguma coisa de Shakespeare, ele vai citar bem e falar, ficou legal. Em breve ele começa a citar um negócio que parece Shakespeare, mas não foi Shakespeare que escreveu. Porque não é que ele tá alucinando. Começa a alucinar. É que o pessoal fala hoje, o termo é isso, tá?
porque ele não contém o texto original, ele contém probabilidades que aproximam. Só que tem vários outros textos próximos, tem fanfic, por exemplo. Entendi. Imagina que tem um fanfic de Shakespeare com Shakespeare, ele não sabe a diferença. A partir daquela palavra, qual das duas probabilidades vai? Ele vai Depende, tentar pode ir escolher, né? no de maior volume, por exemplo, mas não necessariamente isso acontece, depende do treinamento. Porque eu não posso também, se eu fizer, digamos que o peso maior de textos fosse de inglês da Idade Média, aí toda a resposta é de inglês da Idade Média. Então eu fico ajustando esses parâmetros para ter o conhecimento, mas não ficar pedante de ficar falando do jeito antigo da Idade Média. Então eu falo, não, você tenta responder como esse moleque do Reddit. Entendi. Tem muito menos E volume. uma palavra que tá aparecendo muito na tua explicação, né, Akita, é o parece, né, cara? É. Por isso você lê aquele texto ChatGPT e você fala, cara, parece uma pessoa. Ou você vê um desenho lá do Midjourney, parece que foi o ilustrador. artista, Então, é. o parece é um aspecto muito Isso importante, é né? extremamente importante, na verdade, porque a maioria das pessoas está chegando à conclusão de que nós vamos ter uma inteligência Skynet porque parece que ele tem inteligência. Esse é o grande ponto. Então, ele parece ter inteligência, e aí eu tenho uma frase maldosa, mas eu vou ter que dizer porque ela define muito bem. O seu conhecimento, a sua empolgação de inteligência artificial é inversamente proporcional ao seu conhecimento de inteligência artificial. Faz sentido. Normalmente é mais ou menos assim. Porque pra gente que é da ciência da computação, aí parece bem snob, e é mesmo, porque a gente sabe a dificuldade que é fazer um programa. Assim como um artista sabe a dificuldade de fazer um bom quadro, um esportista de chutar bola a gol. Quem olha fala, mas é muito fácil chutar bola a gol. Mas não é fácil. O cara treinou 1 milhão de vezes ali, ele tem um pedaço do pé amputado por ter tanto chutado pro gol. Só que as pessoas não entendem isso. Parece fácil. E essa foi uma boa colocação que você Culpa fez. do ChatGPT, cara, que deixou isso muito fácil, né? Mas na internet, tudo parece. Ah, Influencer parece inteligente. Todo mundo acha que eu sou grande porcaria. Eu falo, não, cara, eu sou bom em algumas coisas. Eu não sou bom em tudo. É uma coisa que eu falo muito no meu canal, porque o contraponto que eu falei sobre os cursos e tudo mais, porque todo mundo